Meus amigos, o tema que abordaremos a partir deste momento tem o seguinte título: Mundo rumo à catástrofe climática. Este tema está relacionado com o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é um órgão ligado à ONU. Este relatório foi divulgado em 9 de agosto passado, através do qual pode-se constatar que se trata de um relatório bastante robusto, com informações bastante importantes e devidamente comprovadas sobre o quadro, a situação climática do planeta. Nós já tivemos a oportunidade, nos 2 últimos vídeos que nós publicamos, de tratar de 2 eventos resultantes da mudança climática. Num dos vídeos tratamos das inundações que estão ocorrendo tanto na Europa quanto na Ásia. No segundo vídeo tratamos do impacto da mudança climática sobre a saúde humana. Através desse vídeo nós mostramos as doenças que poderão resultar do avanço da mudança climática. E este vídeo que nós estamos apresentando a partir desse momento, baseado neste relatório da ONU, não deixa dúvidas quanto ao fato de que nós estamos enfrentando já a catástrofe climática prevista dezenas de anos atrás. É importante observar que esse relatório, como eu já disse, é um relatório robusto e acrescenta bastante conhecimento desde o relatório de 2014, que já era também bastante robusto sobre o clima da Terra. Neste relatório, 234 autores de 66 países revisaram mais de 14 mil estudos científicos e seus trabalhos foram recebidos com mais de 78 mil comentários e observações de pesquisadores e especialistas que trabalham para os 195 governos aos quais esse trabalho se destina. Então, é importante observar que esse relatório produzido pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas é um relatório que tem a chancela de praticamente a maior parte da comunidade científica internacional. Este relatório revela um aprofundamento no conhecimento do clima passado, presente e o futuro da Terra. Então, é um relatório que abrange toda a história da Terra desde o seu surgimento. Nós analisamos este relatório a partir de um resumo que foi publicado pelo site Science et Avenir.
Neste site, o título do artigo publicado nesse site, que apresenta o resumo do relatório do IPCC, tem o seguinte título: Selon le GIEC, le changement climatique est irréversible, mais peut encore être corrigé. Ou seja, mudança climática é irreversível, mas ainda pode ser corrigida. Quer dizer, estamos nos aproximando do ponto de irreversibilidade, mas é possível revertê-la com medidas que possam ser adotadas a partir de agora, o mais urgentemente possível. Neste relatório do IPCC, foi apresentado graficamente a variação da temperatura da Terra do ano 1 ao ano 2020. Ou seja, do ano 1 depois de Cristo até o ano 2020. E neste gráfico que eles apresentaram nesse relatório, apresenta a variação da Terra também provocada por causas naturais de origem solar e vulcânica, que são os dois fatores que contribuintes do aquecimento global, e também a contribuição humana desde 1850 até o ano 2020. Neste gráfico, que eu tive a oportunidade de analisar, eu pude observar que, se não fosse o aquecimento global que está em curso, ou melhor, vamos colocar as coisas de outra forma. Em condições normais, o planeta Terra deveria estar evoluindo para uma redução de temperatura. A temperatura média do planeta Terra é da ordem de 15 graus centígrados, temperatura média. Há regiões do planeta que têm altas temperaturas e outras que têm baixas temperaturas. Então, a média de todas as temperaturas registradas no planeta corresponde a 15 graus centígrados. Nós deveríamos estar caminhando para uma situação de redução dessa temperatura média. Ou seja, nós deveríamos estar enfrentando uma situação de resfriamento do planeta e não de aquecimento do planeta. E no gráfico que nós tivemos a oportunidade de analisar, que foi publicado pelo IPCC, isso fica bastante claro, de que a partir de 1850 houve uma reversão dessa tendência de queda da variação da temperatura do planeta. A partir de 1850, isto é apresentado em gráficos. Quem desejar ter acesso a esses gráficos que eu estou citando, poderão consultá-lo em artigo que nós estamos publicando em vários sites, seja no Facebook, seja no WordPress, seja no SlideShare, seja no LinkedIn. Então, pode-se observar que de 1850 até 2020 houve um crescimento, digamos assim, exponencial da temperatura, da variação da temperatura, a tal ponto que hoje a temperatura do planeta apresenta uma temperatura, ou melhor, hoje não,
em 2020, se tudo isso, todo esse crescimento exponencial da temperatura acontecer, em 2020 a temperatura do planeta poderá alcançar 16 graus e meio, ou seja, poderá atingir, ou melhor, 16,1 graus. Isto no ano 2020. De acordo com o gráfico, deveria ter atingido 16 graus,1. Então, eu diria o seguinte, de acordo com os cálculos, com os registros, digo mesmo, não diria cálculos, os registros de temperatura observados, nós alcançamos 16,1 graus de temperatura média do planeta no ano 2020, ou seja, o ano passado. Isso explica os problemas que nós estamos enfrentando em 2021. Não só as inundações, a questão das inundações, como também a informação que nós temos obtido recentemente. Hoje mesmo, por exemplo, temos a informação de que a Sicília registrou a maior temperatura já registrada na Europa, de 48,8 graus de temperatura na Sicília. E esses números superiores a 40 graus têm atingido praticamente toda a Europa. Até a Sibéria tem apresentado altas temperaturas, a tal ponto que os incêndios florestais, que também é uma consequência do aquecimento global, estão ocorrendo em muito maior número hoje. O oeste dos Estados Unidos, por exemplo, esteve em chamas há pouco tempo, ainda estão combatendo as chamas no oeste dos Estados Unidos. Várias cidades foram inclusive destruídas por conta do aquecimento global. Então houve aumento da temperatura média do planeta, e isto tem como consequência a mudança das condições do clima e com consequências como inundações, incêndios florestais e implicações também sobre a saúde humana, conforme nós apresentamos no vídeo anterior. Uma outra observação que eu queria fazer com relação a esse gráfico que estamos aqui observando é que de 1850 até 1900, no ano 1900, até o ano 1900, ou seja, o início do século XX, a temperatura, a contribuição tanto solar, do Sol para o aquecimento global, quanto das erupções vulcânicas, quanto dos seres humanos, praticamente tornavam a temperatura, não implicava em nenhuma variação da temperatura média do planeta. A temperatura média do planeta passa a assumir, digamos, variações crescentes ao longo do tempo e observadas até hoje, a partir da primeira Revolução Industrial, que foi exatamente o período a partir do qual a sociedade em todo o planeta passou a utilizar em grande escala combustíveis fósseis na produção de energia, nos transportes, na indústria, em suma, em praticamente todas as atividades humanas. E a Revolução Industrial trouxe uma série de benefícios para toda a humanidade, mas trouxe como consequência, uma das consequências, eu diria, maléficas, a questão da mudança climática. E o importante desse relatório do IPCC é que praticamente coloca por terra o argumento dos negacionistas do clima, que afirmam que o ser humano não estava contribuindo para o aquecimento global e que esse aquecimento tinha causas naturais.
Os estudos realizados pela comunidade científica vinculada ao painel intergovernamental de mudança climática deixa bastante claro que a contribuição do Sol, como a contribuição das erupções vulcânicas ao aquecimento global, praticamente se manteve estável desde 1850, ou seja, da época da Revolução Industrial, até o momento atual. Se manteve estável, não houve nenhuma contribuição adicional ao aquecimento global provocada pelo Sol e pelas erupções vulcânicas. Mas as pesquisas apontaram que o aumento na variação do clima que nós estamos observando, ou seja, de 1,1 grau, ao ponto de fazer com que a temperatura média do planeta alcance 16,1 graus centígrados, a contribuição humana foi determinante. Então, isso coloca por terra o argumento dos negacionistas do clima, que afirmam que o aquecimento global não tem causas humanas, mas ela é provocada pela contribuição do Sol e pela contribuição das erupções vulcânicas. E esse relatório deixa bastante claro que a contribuição humana foi determinante do aquecimento global que nós estamos observando. Bem, este é um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar com relação à questão do aquecimento global e a responsabilidade dos seres humanos, do modelo de sociedade que nós temos, consumista por excelência, e que utiliza na sua matriz energética praticamente de 85% a 90% de combustíveis fósseis, como carvão e como petróleo, e todo o sistema de transporte, seja aeronáutico, seja o sistema de transporte ferroviário, seja o sistema de transporte de automóveis, rodoviário, quer dizer, se utiliza em grande volume, há uma contribuição importante dos combustíveis fósseis. Então, se nós temos que promover uma mudança nesse quadro do clima, temos que fazer com que essa matriz da energia, do transportes e da forma como a sociedade funciona, ela seja radicalmente modificada. Isso se nós desejamos evitar que a catástrofe climática se acentue ao longo do tempo, se torne efetivamente irreversível. Então, como já lhes disse, nessa análise da variação da temperatura da Terra que nós apresentamos, nós mostramos que houve uma queda nessa variação da temperatura do ano 1 até 1850, ou seja, até a primeira Revolução Industrial. Do ano 1, depois de Cristo, até 1850, nós tivemos uma queda na variação da temperatura. Mas a partir da primeira Revolução Industrial, passou a haver um crescimento acelerado, apresentando uma variação sem precedentes em 2000 anos, evoluindo de 0 para alcançar 1,1 graus centígrados em 2020. Ou seja, a temperatura da Terra passou a ser de 16,1 graus centígrados. A temperatura global na superfície da Terra entre 2000 e 2020 foi 1,1 grau mais alta do que a média entre 1850 e 1900. Isso foi o que nós afirmamos anteriormente. Constatou-se um rápido aumento nas temperaturas nunca antes visto. É mais alta nos continentes, por exemplo, nos continentes, 1,59 graus centígrados foi o aumento nos continentes.
E nos oceanos, o aumento foi de 0,88 graus centígrados. Pode-se observar também que de 1850 até o ano 2000, ficou evidenciado que a atividade humana, que é chamada de antrópica, é responsável pelo aumento da variação da temperatura observada no planeta, porque se constatou que não houve variação na contribuição solar e na contribuição vulcânica de 1850 ao ano 2020, conforme nós afirmamos. Quer dizer, as pesquisas realizadas pelo painel intergovernamental de mudança climática colocou por terra o argumento de que o aquecimento global não é provocado pelos seres humanos, mas por erupções vulcânicas e pelo Sol. Isso foi constatado que não é verdadeiro. Não há mais dúvidas de que o homem está na origem do fenômeno atual. Não há mais dúvidas de que o homem é o responsável, o principal responsável pelo quadro que aí está. É inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, os oceanos e o solo. Ficou evidenciada a certeza de que a mudança climática que está em curso é causada pelas emissões humanas de gases do efeito estufa. É irreversível, que é irreversível, mas pode ser corrigida, se houver uma ação forte e coordenada de todos os países do mundo, de acordo com o painel intergovernamental de mudança climática. Segundo o IPCC, o painel intergovernamental de mudança climática, na última década, todos os recordes de emissões de gases de efeito estufa causados pelo homem foram quebrados. As concentrações de gases de efeito estufa continuaram aumentando. Em 2019 era de 410 partes por milhão, em 2019. Para CO2, dióxido de carbono, 1.866 partes por bilhão para o metano, que é o outro gás estufa, e 332 partes por bilhão para óxidos nitrosos. 56% dessas emissões são absorvidas pelo oceano. O oceano absorve parte dessas emissões. E pela vegetação e solos. Tanto os oceanos quanto a vegetação e os solos absorvem esses gases de efeito estufa. Daí a importância, por exemplo, de se combater o desflorestamento. Ou seja, a importância de manter as florestas, porque elas absorvem, elas são sumidoras de carbono, como é o oceano e como é o solo em que nós vivemos. 44%, como 56% dessas emissões são absorvidas pelo oceano, pela vegetação e pelos solos, 44% das emissões anuais, portanto, se acumulam na atmosfera. Quer dizer, na medida em que apenas 56% é absorvido pelo mar, pelo solo e pelas florestas, 44%, ou seja, o resto, os 44% das emissões anuais, se acumulam na atmosfera e causam um aumento no efeito estufa. Porque essas emissões, elas se acumulam e elas já vêm de longa data, provocada por erupções vulcânicas que emitem gases do efeito estufa, e somadas às emissões humanas, esses gases que foram produzidos até hoje, ao longo da história do planeta, estão lá acumuladas nas mais altas camadas da atmosfera. Então, esses 44% das emissões, elas se acumulam na atmosfera e causam um aumento no efeito estufa, porque esses gases eles operam como uma barreira para a saída para o espaço do calor que se produz sobre o planeta Terra. Eles atuam como um obstáculo à saída do calor. O calor que é produzido no planeta Terra é impedido de sair do nosso ambiente por causa dos gases que estão acumulados nas mais altas camadas da atmosfera. Em 2019, as concentrações de CO2 estavam em níveis não vistos no planeta há pelo menos 2 milhões de anos
de acordo com o IPCC, e as de metano e dióxido de nitroso por 800 mil anos. Então, em 2019, as concentrações desses gases alcançaram níveis não vistos no planeta há 2 milhões de anos para o CO2, para o metano 800 mil anos e também para o dióxido nitroso. Desde 1750, os níveis de CO2 aumentaram 47%, o metano 156% e o óxido nitroso 23%. Esses são os números comprovados cientificamente e que foram apresentados nesse relatório. O relatório do IPCC aponta perturbações no ciclo da água, informando que globalmente chove mais na Terra hoje do que em 1950 e tem se acelerado desde 1980. Como resultado, as inundações, que nós até produzimos um vídeo abordando a questão das inundações, como resultado, as inundações são mais frequentes em algumas regiões do planeta, enquanto os períodos de seca se multiplicam e se alongam em outras regiões, como por exemplo no Brasil. Nós estamos enfrentando um período de seca na região sudeste e centro-oeste do país, que está provocando uma redução significativa dos níveis de água nos reservatórios das barragens, e que isso pode provocar, provavelmente vai acarretar apagões ou racionamento de energia no país até o final do ano. Então, como eu estava lhe dizendo, como resultado, as inundações são mais frequentes em algumas regiões do planeta, enquanto os períodos de seca se multiplicam e se alongam em outras regiões. O número dos ciclones mais fortes aumentou. Os ciclones aumentaram nas últimas 4 décadas, mas não há certeza de se seu número aumentará. Quer dizer, há dúvidas. Os estudos ainda não apontaram o que é que vai acontecer com os ciclones. No Pacífico Norte, essas tempestades estão ocorrendo agora em latitudes mais altas. No Pacífico Norte, essas tempestades, repito, estão acontecendo agora em latitudes mais altas. O nível do mar aumentou 20 centímetros entre 1901 e 2018. O oceano aqueceu mais no século XX do que desde o final da última era do gelo. E isso tem implicações, o aquecimento do oceano. Ele é responsável pela ocorrência de furacões, tufões, ciclones. Então, o oceano aqueceu mais no século XX do que desde o final da última era do gelo, de acordo com as pesquisas realizadas pelos cientistas vinculados ao painel intergovernamental das mudanças climáticas. 11 mil anos atrás foi o último período em que o oceano aqueceu fortemente. Agora, o aquecimento está superando o que aconteceu há 11 mil anos atrás. O aumento do nível do mar é causado tanto pela expansão térmica, devido ao aumento da temperatura da água do mar, né? Quanto pelo derretimento das geleiras, do gelo marinho ártico e da camada de gelo da Groenlândia. Então, o aumento do nível do mar está sendo provocado pelo aumento da expansão térmica do oceano, pelo derretimento das geleiras, das cordilheiras, do gelo marinho ártico. O Ártico praticamente está desaparecendo, e da camada de gelo da Groenlândia. O relatório detalha pela primeira vez a responsabilidade de cada um desses fatores, ou seja, a expansão térmica devido ao aumento da temperatura do oceano, pelo derretimento das geleiras, do gelo marinho ártico e da camada de gelo da Groenlândia.
O relatório detalha pela primeira vez a responsabilidade de cada um deles. A expansão térmica explica 50% da subida dos mares, do nível dos mares. 50% da elevação do nível dos mares se deve ao aumento da temperatura da água, do oceano. Segundo a contribuição, 22% é proveniente das geleiras, das cordilheiras. É 20% das calotas polares, tanto da Antártida quanto do Ártico, o derretimento. E também o armazenamento de água em barragens, que contribuem com 8%. O relatório do IPCC informa que o gelo do Ártico derrete muito rapidamente. A taxa de derretimento das calotas polares quadruplicou, tanto da Antártida quanto do Ártico, entre 1992 e 99 e 2010 e 2019. Juntas, as calotas polares e geleiras das cordilheiras se tornaram os contribuintes mais importantes para o aumento do nível do mar entre 2006 e 2018. O gelo marinho do Ártico viu sua área de superfície encolher 40%. O Ártico diminuiu 40%. Em setembro de 1979 a 1988 e setembro de 2010 e 2019. E 10%, reduziu mais 10%, em março, entre os mesmos dois períodos. Então, praticamente, o Ártico se reduziu à metade do que era. Há a tendência de eventos extremos cada vez mais violentos e numerosos. A ligação entre as mudanças climáticas e os eventos climáticos mais severos está cada vez mais bem estabelecida. Ondas de calor têm sido mais frequentes e intensas na maior parte do mundo desde a década de 1950. Enquanto as ondas de frio mais fortes se tornaram menos frequentes. Incêndios e inundações também são mais violentos. A ocorrência dos episódios muito destrutivos das últimas décadas não teria sido possível com essa intensidade sem influência do homem. Cada meio grau centígrado adicional causará um aumento muito significativo na intensidade e frequência de eventos extremos. Esta também é uma conclusão do painel intergovernamental da mudança climática. E cada meio grau centígrado adicional causará um aumento significativo na ocorrência de eventos extremos, incluindo ondas de calor, como já está acontecendo na Europa, em vários países da Europa, e precipitação pluviométrica muito forte, como também ocorreu na Europa, como também na Ásia. A permanência do CO2 na atmosfera é de 100 anos. Por exemplo, cada gás de estufa que é emitido para a atmosfera, ele permanece lá na atmosfera durante 100 anos. Cada tonelada emitida se soma às lançadas nas décadas anteriores. Quer dizer, o que foi lançado anteriormente se soma àquelas que são lançadas hoje. Essa inércia implica em que o aquecimento global continuará mesmo se o uso de combustíveis fósseis cair drasticamente, por exemplo, a partir de 2021. Quer dizer, mesmo que haja uma redução da emissão de combustíveis fósseis a partir de 2021, não temos a garantia de que haveria, digamos assim, uma melhoria no clima nos próximos anos. Porque os gases de estufa que estão lá na atmosfera, elas vão continuar contribuindo para a ocorrência de eventos extremos climáticos no planeta. O relatório do IPCC traçou cenários de evolução da temperatura e da emissão de gases de efeito estufa, apontando que, em comparação com o período 1850-1900,
a temperatura na superfície da Terra entre 2081 e 2100 deverá ser 1 grau a 1,8 graus mais alta, de acordo com o cenário de queda drástica nas emissões de gases do efeito estufa. O relatório aponta basicamente o seguinte, que, tomando por base as emissões de gases de efeito estufa ocorridos até o presente momento, e comparando com o período de 1850 a 1900, foi o período de estabilidade na temperatura média do planeta, a expectativa é de que haja um aumento da temperatura em relação à temperatura estável registrada nesse período. Haveria um aumento de 1 grau centígrado em 2081 e de 1,8 graus mais alta em 2100. Ou seja, nós vamos atingir 16,8 graus centígrados no ano 2100, se tudo continuar como está. Este é o cenário, o pior cenário que possa acontecer até o ano 2100. Um cenário intermediário contempla um avanço, ou melhor, não foi o pior cenário. Esse seria o melhor cenário, de a temperatura evoluir até 16,8 graus centígrados, se tudo continuar como está. Eu falei pior, mas eu retifico e coloco o seguinte, que a temperatura seria de 16,8 graus centígrados em 2100, se houver, digamos assim, avanços do combate à mudança climática. Um cenário intermediário que foi previsto pelo painel intergovernamental da mudança climática prevê o seguinte, que a temperatura evoluirá de 2,1 graus a 3,5 graus em 2100, ou seja, 2,1 graus em 2081 e 3,5 graus em 2100, ou seja, em 2100 alcançaríamos 18,5 graus centígrados de temperatura média do planeta, 3,5 graus maior do que a temperatura média registrada até 1900, que era de 15 graus centígrados. Hoje a temperatura, como já lhes falei, corresponde a 16,1 graus centígrados, temperatura média do planeta. No cenário intermediário, a previsão é de que nós teremos um aumento de 3,5 graus, ou seja, alcançaremos 18,5 graus de temperatura, se algum esforço for feito e no sentido de combater a mudança climática, mas ainda haver, digamos assim, problemas não resolvidos nessa área. Agora, o cenário catastrófico, efetivamente, seria aquele em que o painel intergovernamental da mudança climática previu de aumento da temperatura até 5,7 graus, ou seja, nós atingiríamos 20,7 graus centígrados em 2100, que seria a mais alta do período, se nada for feito. E seria a mais alta do período de 1850 a 1900, que foi há 3 milhões de anos atrás. 3 fenômenos atuais não podem ser interrompidos hoje, de acordo com a opinião dos cientistas. O aumento da temperatura do oceano. Segundo eles, não pode ser interrompido o aumento da temperatura do oceano. Segundo, o derretimento da camada de gelo da Groenlândia. A colocação é de que o derretimento é irreversível.
e o aumento do nível do mar. Então, esses três fenômenos, na opinião dos cientistas, são irreversíveis. Porque, na opinião deles, há uma relação linear entre esses eventos e o conteúdo de CO2 na atmosfera. Os sumidores de carbono, que são o oceano e a cobertura vegetal da Terra, serão cada vez menos eficientes para absorver os gases de efeito estufa. Esta é a opinião dos cientistas. No estado atual das emissões de gases de efeito estufa, e tendo em vista os compromissos assumidos pelos países para reduzir suas emissões no âmbito do Acordo de Paris, a COP21, 1,5 graus centígrados, que foi a meta colocada a ser perseguida, será ultrapassada em menos de 20 anos. Ou seja, estamos em 2021. Em 2040, nós já teremos alcançado a temperatura de 16 graus e meio da temperatura média do planeta. E isso será, digamos, é o ponto chamado de não retorno. Quer dizer, acima de qualquer variação acima disso significará um agravamento ainda maior do clima do planeta. Somente uma ação coordenada, intensa e poderosa para converter a economia mundial em uma economia baseada no uso de tecnologias limpas e fontes renováveis de energia poderá evitar a catástrofe climática em curso. Esta é a conclusão do relatório do IPCC. O relatório do IPCC conclui que os incêndios florestais devem aumentar em muitas regiões, bem como eventos extremos ocorrerão com mais frequência do que antes. Desde 1970, as temperaturas da superfície da Terra aumentaram mais rápido do que em qualquer outro período nos últimos 2.000 anos. Isso são os resultados dos estudos realizados por várias instituições científicas vinculadas ao painel intergovernamental da mudança climática. Então, desde 1970, as temperaturas da superfície da Terra aumentaram mais rápido do que qualquer outro período nos últimos 2.000 anos. O aquecimento global já está causando muitos extremos climáticos em todas as regiões do globo, como as ondas de calor na Grécia, na Itália e no oeste da América do Norte. Na Turquia também já há registro de temperaturas elevadíssimas, até mesmo na Sibéria. Da mesma forma que as inundações, como as da Alemanha e da China, que ocorreram recentemente, veremos ondas de calor ainda mais intensas e frequentes. Também veremos um aumento nos eventos de fortes chuvas em escala global. Além de mais tipos de secas em algumas regiões do mundo, como está ocorrendo no Brasil. Os oceanos continuarão a aquecer e se tornar mais ácidos. As geleiras montanhosas e polares continuarão derretendo por décadas ou séculos. Quando se trata do aumento do nível do mar, um aumento de cerca de 2 metros até o final deste século não pode ser descartado. Nem mesmo um aumento de 5 metros até 2150. Inundações atingirão muitos milhões a mais de pessoas nas áreas costeiras até 2100. O relatório do IPCC mostra claramente que já estamos vivendo as consequências das mudanças climáticas em todos os lugares da Terra. Então não há mais dúvidas com relação a isso. Cidades litorâneas, ilhas, todas elas estão ameaçadas na sua existência por conta da elevação do nível do mar. O relatório do painel intergovernamental da mudança climática faz um alerta vermelho para a humanidade, de acordo com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Ele afirma que se unirmos forças agora,
podemos evitar a catástrofe climática, se unir forças agora. Mas como o relatório do IPCC deixa claro, não há tempo para delongas e nem espaço para desculpas. Então, o que pode ser feito para evitar essa catástrofe climática? Qual é a resposta? Aí já é a nossa opinião. A solução é cortar as emissões globais de gases do efeito estufa pela metade até 2030 e zerar as emissões líquidas até meados deste século, para interromper e possivelmente reverter o aumento das temperaturas. Zerar as emissões líquidas envolve a redução da emissão de gases do efeito estufa, tanto quanto possível, usando tecnologia limpa, ou seja, tecnologia que dispense o uso de combustíveis fósseis. E utilização de energia renovável, em larga escala, e não de forma marginal, como ocorre atualmente em todo o mundo. E também efetuar a captura e armazenamento de carbono, absorvendo os gases do efeito estufa, com plantio de árvores. É preciso reflorestar o planeta o máximo possível. Muito provavelmente o mundo não terá sucesso, aí também é minha opinião, em evitar o agravamento da mudança climática, devido à inexistência de um sistema de governança mundial que seja capaz de evitar o aumento do aquecimento global e a consequente mudança climática catastrófica resultante da impotência da ONU. E a ONU, por exemplo, realiza esses estudos, o painel intergovernamental da mudança climática oferece soluções para os problemas do clima, mas as decisões que são tomadas, como por exemplo no Acordo de Paris, elas não são implementadas como deveriam ser por todos os países. Se não existir uma governança mundial com poder suficiente para garantir que as decisões que sejam tomadas para combater a mudança climática sejam implementadas efetivamente, nós não chegaremos a um resultado favorável. Por isso que na minha opinião, o mundo não terá sucesso, a não ser que se implante uma governança mundial. Ou seja, que a ONU se transforme em um parlamento mundial e que esse parlamento eleja um governo mundial que trabalhe não apenas para evitar a catástrofe climática em curso ou para minimizar os efeitos dessa catástrofe, mas também ordenar a economia mundial, que é caótica, para assegurar a paz mundial, combatendo as guerras que proliferam em nosso planeta. Sem uma governança mundial, nem a paz, nem o progresso econômico, nem o nosso meio ambiente será protegido. A existência de um governo mundial é a garantia da paz, do progresso econômico e social e também da defesa do meio ambiente, ou seja, do combate efetivo à mudança climática. Essa é a nossa modesta opinião, meus amigos. Eu espero que tenha, com este vídeo e com os dois anteriores, em que abordamos o problema das inundações e também a questão da saúde humana, os problemas na saúde humana provocados pela mudança climática, espero que isso seja bastante esclarecedor e que cada um de vocês que tenham assistido esses vídeos se integrem à luta
no sentido de transformar nosso país em um ambiente saudável, sob todos os ângulos, seja do ponto de vista ambiental, político, econômico e social. Meu abraço fraternal para todos.